Um grande bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Eu sou o Fatiala aqui do Rede Rapas. Hoje vamos falar sobre Vai na Fé. Essa novela que acabou há poucos dias, mas ainda temos coisas para conversar sobre ela. A trama quase perfeita de Rosane Schwartzman tem um saldo super positivo. Entretanto, a gente precisa falar daquelas coisas não tão legais que aconteceram ao longo dos seus meses de exibição. Então fica comigo que após a vinheta você vai conferir os altos e baixos, baixos e altos de Vai na Fé. No ar, mais um campeão de audiência. Dá até um pouquinho de medo gravar esse vídeo, porque Vai na Fé foi um sucesso absoluto, aquela novela que a gente senta na frente da TV para assistir, sai relaxado, tranquilo, com a consciência limpa de ter acompanhado uma historinha que vale a pena, e a Rosane vem mostrando que é craque nisso pelas suas últimas produções nas telinhas da Plim Plim. Mas vamos começar o vídeo de hoje citando alguns pontos que poderiam, não vou considerar alguns pontos negativos, mas que poderiam ser tratados de melhor maneira dentro da novela. O primeiro deles foi o beijo vetado entre a Clara e a Helena. Isso causou bastante burburinho nas redes sociais. Por quê? Porque houve uma construção do casal. Eu acho que isso é muito importante, até quando a gente fala em casal homoafetivo. Por quê? O público que mais acompanha a TV hoje em dia é aqueles baby boomers, aquela geração mais antiga, nossos pais, nossos avós. Então eles são mais tradicionais. E precisa ter essa construção, até mesmo com um casal heteroafetivo. Pega, por exemplo, Michel e Patrícia aí de Amor à Vida. O público rejeitou e já era. Teve outros também, como a Diana e o Theo de Passione. O público não curtiu. Mas quando fala de relações homossexuais, isso fica um pouquinho mais complexo ainda. Então tem que ter este cuidado, e houve este cuidado entre Clara e Helena. Tanto que você não via hashtag indo contra na rede social, e aqueles posts deteriorizando as atrizes, a produção, enfim. Era algo que estava fluindo. E esse beijo, ele foi vetado algumas vezes. Teve um capítulo em específico que o beijo delas iam acontecer durante uma aula de alongamento, em que ia rolar aquele clima, e as duas iam simplesmente, não aquele beijão, de uma engolir a outra, mas de roçar lábio no lábio, aquela coisinha bem romântica que o horário das 7 permite e o público gosta. Mas não teve, foi vetado. A galera massacrou nas redes sociais, e a Globo até se manifestou dizendo que os capítulos estão sujeitos à edição. Acontece que pouco mais depois de um mês, em junho, o primeiro beijo entre Clara e Helena aconteceu. Mas a Globo aí deu uma empurrada com a barriga até não conseguir mais. Então o primeiro fator negativo, assim, que poderia ser mais trabalhado, construído de uma maneira positiva, é tratar essa relação das duas personagens da maneira em que a história merecia ser tratada. Demorou um pouco, mas o beijo de fato aconteceu. Mas se a gente analisar também as últimas semanas de Vai na Fé, aconteceu algo completamente bizarro, que foi um pedágio ali que o público teve que encarar para acompanhar o desfecho da novela. Geralmente, quando chega na reta final, as tramas, os enredos ganham um fôlego a mais, né? Assim, os autores pisam no acelerador, porque agora, ó, querem chegar na linha da chegada com tudo. Só que a Rosane parece que ela pisou no freio e criou uma história completamente bizarra envolvendo a Sol e o Theo. Por quê? A Sol, ela teve aqueles dramas, aqueles dilemas que toda protagonista precisa ter ao longo aí de uma novela, só que ela era forte, batalhadora, ela ia pra cima, ela não se deixava ser chantageada, nada disso. Mas nas 3 últimas semanas, ali nos capítulos finais da novela, ela caiu na lábia do Theo. Que o Theo falou que se ela não terminasse o romance com o Ben, faria mal pra Jennifer. Ela, do nada, vestiu uma capa de mocinha super indefesa, aquelas mexicanas mesmo, que só choravam, que acatou tudo que o vilão falou, e ainda deu um beijo no Rui para enganar o malvadão. Era uma Sol completamente diferente daquelas que a gente estava acostumado a ver, e esses capítulos aí foram se desenrolando, essa história, essa chantagem, ao longo de 2 semanas, o que testou um pouco a paciência do público, que não estava acostumado com isso. Até porque a Jennifer, ela não era uma mocinha indefesa, ela estava inclusive numa investigação para reunir provas contra o próprio pai. Então meio que os personagens viraram a chavinha de uma hora para outra, justo no momento em que a trama deveria engrenar de vez. Então isso é um fator também que pesa um pouco na nossa cabeça. Termina com Benjamin que nada vai acontecer com a Jennifer. Agora eu vou falar sobre um tema que, assim,
tem um lado positivo e um lado negativo. Eu vou usar ele como gancho para essa passagem, que a gente estava falando aqui do que poderia ter sido melhor. Agora eu vou exaltar o que teve de bom nessa novela e vou usar esse tema específico, que foi o Theo como um abusador. Então, assim, o ponto negativo disso é que houve uma humanização muito grande do Theo. Eram cenas em que o público sentia compaixão por ele. Teve gente que chegou até a torcer por um romance entre Theo e Lumiar, a personagem da Carolina Dickmann. Então, quando você olha e fala assim, meu, olha tudo que o cara fez, o cara é um crápula, e tem gente torcendo por ele. Por quê? Porque tem essa coisinha de, ai, o vilão tem que ser humanizado, ele não pode ser mal por ser, a gente tem que fazer, mostrar pro público que ele também é um ser humano. Eu não concordo muito com isso. Tudo bem que todo malvado tem um lado ali, né, um lado humano, mas as novelas, elas não precisam disso, elas não precisam retratar 100%, 101% a realidade. Então isso pegou um pouco mal. Entretanto, porém, todavia, tem um fator positivo nisso, que é o quê? A autora conseguiu mostrar que uma pessoa monstruosa como o Theo nem sempre tem cara de monstro. Se a gente pega o abusador de Travessia, por exemplo, você olhava para ele, sabia que o cara era barra pesada. Agora você pega o Theo, bonitão, galã, boa pinta, bem vestido, você nunca vai desconfiar. Isso acontece na nossa vida também. Muitas vezes a gente se surpreende de maneira negativa com relação a alguém porque não espera que tal fato tenha sido acometido por aquela pessoa. E a autora, ela mostrou isso, que às vezes uma pessoa malvadona, a gente convive com essa pessoa, a gente tem sentimento, afeto por essa pessoa, e do nada a gente descobre que ela não é nada aquilo do que a gente imagina. Então aí, um ponto positivo para Rosane. A gente tem que exaltar a mulherada nessa novela. Na verdade, ela foi uma trama bem diversa, a diversidade reinou. Mais de 50% do elenco era composto por atores pretos. Isso conta muito também para essa nova realidade que a gente está vivendo, não só nas telinhas, como também fora delas. Então as mulheres brilharam. Aí a gente tem que destacar a Sharon Menezes, que já merecia essa oportunidade de ser uma protagonista há muito tempo, conseguiu, pegou isso para si e encarou com muito culhão, com muita sabedoria e com muito talento. Mas teve outras mulheres também dentro da novela que merecem um super destaque, como a Dora, personagem interpretada pela Cláudia Hanna. A Dora, ela era uma hippie, paz e amor, tinha tudo para ser aquela personagem chata, monótona, mas não, ela cativou o público com as suas relações amorosas, com seu jeito suave, tranquilo de encarar a vida. E o dilema aí da personagem, ela enfrentou uma doença e na reta final todo mundo sabia já o que ia acontecer com a Dora. E a gente não queria que acontecesse, porque a gente se apegou a ela. Então as suas cenas ali nos momentos finais da vida fazia a gente refletir, fazia a gente pensar, a gente embarcava de fato nisso. Tanto até que o funeral dela, a morte dela, foi muito bonito, foi uma das cenas mais bonitas da novela, porque refletiu exatamente tudo aquilo que a personagem representou dentro da trama. Por falar em Lumiar, a Dora era a mãe da Lumiar na novela, a Carolina Dickmann, ela tinha uma missão muito difícil, que era defender uma mulher completamente crível, cheia de si, né? Aquela mulherzona mesmo, que a gente fala assim, caraca, olha que exemplo de mulher. Que até mesmo uma mulher poderosa como ela pode cair nas lábias de um abusador. Então assim, ela tinha que fazer isso muito bem feito, e ela fez. Afinal, a gente está falando de Carolina Dickmann. Todo o arco construído também para essa trajetória foi muito importante no desenvolvimento da história. Então aí o outro fator muito positivo também, que merece todo aplauso, é a Carolina Dickmann dentro de Vai na Fé. E claro que eu não poderia deixar de citar a Renata Sorrah. A atriz saboreou como ninguém todos os nuances da Vilma. A Vilma, ela tinha ali um pouco de decadência, saudosismo, muito bom humor. E a Renata Sorrah, ela mergulhava mesmo na ideia da autora, que era brincar com os memes da personagem que ela interpretou em Senhora do Destino, a tão amada e inesquecível Nazaré. Então teve momentos ali da trama que você via que era uma referência. Quando a Vilma via Lumiar, falava, nossa, eu acho que eu já te conheço de algum lugar. E tudo isso foi criado, esses memes e tal, para marcar a volta por cima da personagem na reta final da novela. Parece tão familiar.
Então, assim, parece que cada ator foi escolhido a dedo e ele pegou essa missão, vestiu essa carapuça e entregou o máximo de si, o melhor de si. E o resultado foi uma novela super gostosa de assistir, com interpretações aí que a gente ficou boquiaberta, tudo casava com tudo e principalmente as mulheres arrasaram na trama da sete. Agora a gente tem que falar também da tolerância religiosa, um dos assuntos mais polêmicos. A Globo sabe que até 2032 estima-se que os evangélicos pela primeira vez ultrapassem o número de católicos no Brasil. Será um país predominantemente com evangélicos. E a gente sabe que os evangélicos meio que torcem o nariz em relação à Globo e vice-versa, né? Não vamos ser hipócrita também. Só que a Globo precisa chamar essa galera para acompanhar a emissora, para não ter essa imagem negativa que tem. Tanto que a Sara Beatriz foi cantar um hino gospel no Criança Esperança, aproveitando o gancho de Vai na Fé, e a protagonista de Vai na Fé era evangélica. Então, dentro da novela, a comunidade evangélica ali, nós acompanhamos cultos, eles expuseram sua fé, declamavam salmos, e tudo de uma maneira muito singela, sem aquele estereótipo de pastor fervoroso, aquele crente fanático, foi tudo de uma maneira leve, uma maneira tranquila. Inclusive tinha cenas em que o pastor da Sol ele aparecia com um ar sereno, calmo, para aconselhar, tentar manter o equilíbrio ali da comunidade. Isso também aconteceu, essa tolerância religiosa por parte do bem, que tinha religião com raízes africanas, e os dois acabaram se apaixonando, ficando junto, exaltando ainda mais isso. Só que a autora em nenhum momento ela tacou isso na nossa cabeça. Foi de forma implícita essa construção e essa imagem que a novela passou sobre os evangélicos. Até porque existe sim uma parcela fanática, como existe em todos os lugares, né? Os extremos, nenhum extremo é saudável, inclusive dentro da religião, seja ela A ou seja ela B. Só que a emissora trouxe o lado positivo, uma maneira positiva de fazer o público encarar as religiões que fizeram parte do enredo de Vai na Fé. E eu não poderia deixar de citar também, para finalizar o vídeo de hoje, a maneira realista que a Rosane abordou os problemas da geração Z. É a geração que tem tudo na palma da mão. A geração completamente tecnológica, a geração mais livre, mais empoderada, mais cheia de si. Todavia, por outro lado, é a geração mais ansiosa, mais depressiva, é a geração que mais comete suicídio. Será que essa liberdade toda que a geração Z tem, de fato, é positivo? É algo que eles devem se orgulhar de fazer parte ou procurar um equilíbrio entre o ser livre e o ter deveres, cumprir regras, normas e leis? Isso foi abordado dentro da trama, principalmente através de dois personagens. O primeiro dele foi a Guida, interpretada pela Mel Maia, que ela era uma influencer super famosa, e ela teve que lidar ali ao longo da novela com os altos e baixos dessa exposição toda. Então isso foi muito legal da gente ver, porque assim, a gente olha o influencer, acha que ele tem uma vida perfeita, mas a gente não sabe de fato como que é a realidade desse influencer quando ele desliga a câmera do celular, quando ele desliga a tela. Eu mesmo tô falando aqui pra vocês, sempre apareço pra cima, sorrindo e pá. Mas nossa, será que o Fatiala é assim o tempo inteiro? Rafa Pereira, outros youtubers, influencers em geral, então a autora ela quis mostrar isso e conseguiu. Outro ponto também que mostrou bastante isso foi o personagem Rafa, o filho do Theo, que ele tinha ali crises de pânico, precisava ser controladas por medicamento, e assim, é algo que infelizmente está muito presente na vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, que eles crescem com essa tecnologia toda, mas às vezes sabem lidar com uma máquina, mas não sabem lidar com as próprias emoções, com os próprios sentimentos. Então isso eu achei muito legal também e muito pertinente a maneira que a Rosane abordou dentro de Vai na Fé. Bom, vou encerrando o vídeo por aqui, eu acho que eu já falei bastante, mas espero que vocês tenham me acompanhado até aqui. Agora eu quero saber a opinião de vocês, quais foram os altos e baixos de Vai na Fé? Ao meu ver, a novela tem um saldo super positivo, pecou ali em coisas pequenas, nos detalhes que poderiam ser trabalhados de maneiras diferentes, mas nada tão grotesco, nada que comprometesse toda a qualidade que todos os envolvidos em Vai na Fé entregaram aos telespectadores. Então comenta que o Rafa Pereira adora ficar nos comentários de vocês. Curta esse vídeo, se ainda não fez isso, pô, só sentar o dedinho no like aqui embaixo. Não menos importante, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo ao Rede Rafas, essa bolha noveleira.
e ative os sininhos das notificações. Vocês já perceberam que a gente voltou com tudo e vamos continuar assim. Por isso você precisa estar aqui, engajando com a gente, compartilhando com a gente, comentando com a gente. Agora eu vou indo nessa, te vejo em breve num próximo vídeo. Fui!